Obrigado aí, Fabiano e Gilmar, pelo trabalho em equipe, né? A gente, nesse momento que nós conversamos aí em off, né, a gente também considera esse trabalho muito filantrópico, né? Pelo momento sensível que nós estamos vivendo, né? O nosso país, a população de modo geral. Então, além de conteúdo educacional, nós também encaramos isso aí como um trabalho filantrópico mesmo, né? Como uma ajuda, como um alento para a mente de cada um, né? Acaba que quando a gente ocupa a mente com coisa boa, a gente não tem tempo para pensar tanta coisa ruim, né? Então, nada melhor do que aprender, colocar em prática e seguir a vida, né? Como eu sempre digo lá, que nas nossas mensagens, né, que essa live os encontra aí com saúde, com muita paz. Vamos conversar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat com o professor Fabiano e com o professor Gilmar, tá? Eu não vou estar visualizando a minha tela a partir do momento que eu compartilhar, tá? Mas o chat está disponível. E no final também nós podemos aí... Só lembrando mais uma vez... Sim? Ô, Elton, licença um minutinho. Lembrando mais uma vez, a questão de silenciar os microfones, gente, é para evitar que ruídos atrapalhem aí enquanto o professor estiver falando, né? É por isso que a gente pede para sempre silenciar os microfones, viu? Obrigado. Isso aí. Tá aparecendo aí para vocês a tela, tudo ok? Ok. Tá ok? Legal. Vamos lá, o nosso curso é de operador de computador, né? O que é um operador de computador? Operador de computador, obviamente, como o próprio nome diz, né, é uma pessoa que vai operar aquele computador, ou seja, é que vai manusear, que vai colocar aquilo em prática, que vai dar uma agilidade para o computador, né? O computador, só introduzindo antes de começar efetivamente, nós vamos falar de muitos assuntos, alguns um pouco mais aprofundados e outros mais superficialmente, tá? Como não é um curso técnico, digamos assim, o Instituto Federal ele tem também o curso técnico. Esse operador de computador é legal que ele pode abrir a mente aí de muitas pessoas que queiram depois fazer um técnico em informática, né? Então, nós vamos pincelar muitos assuntos que vocês ainda nem viram no curso. Alguns vocês já viram, será um reforço aí por tudo que vocês já visualizaram, né, nessas 8 semanas. E algumas outras coisas são curiosidades. Nós queremos, através disso aqui, eu, professor Fabiano, professor Gilmar, dar aí uma introdução para vocês, acrescentar conhecimento, acrescentar conhecimento diverso, né, conhecimentos gerais, além do conteúdo computacional em si. Como o professor Gilmar disse, mais para frente, se for o caso, a gente faz uma outra live sobre um aplicativo de escritório, né? A gente pode falar aí do Writer, do Calc, ou até mesmo do Excel, do Word. Tá ok? Então vamos lá. O que é um computador? Computador nada mais é do que uma máquina eletrônica que processa informação. Isso é uma coisa muito óbvia, porém, às vezes, uma pessoa pergunta isso para a gente, nós não temos como definir o que é um computador. Então, no sentido mais amplo, um computador é um equipamento capaz de armazenar e manipular logicamente quantidades numéricas representadas fisicamente. Mais para frente nós veremos isso, como que é representado isso fisicamente dentro do computador. Então essa é a definição de computador. Nada mais é do que uma máquina eletrônica que processa informações, tarefas repetitivas, coisas que qualquer ser humano faria, né, com mais agilidade ou com menos agilidade, mas faria também. As 4 funções básicas de um computador. Eu só molhar a palavra aqui, como diz o poeta. Receber dados e informações de entrada. O que é um dado e informação de entrada? Quando eu digito no computador, processar a informação, ou seja, ela vai fazer aquele processamento. No próximo slide eu vou dar um exemplo aí mais claro e bem mais simples da gente entender. E ele vai produzir dados e informações de saída. Depois desse primeiro ciclo aqui de 3 etapas, você definirá se você quer armazenar esses dados ou não. Então, recebe, processa, produz, armazena ou não essas informações. Esse é o ciclo computacional que nós chamamos, é o ciclo do computador. E quando a gente fala em computador, nós estamos falando aqui de praticamente qualquer ferramenta eletrônica, tá? Computacional, obviamente, né? Um celular, um tablet,
um iPad, até TV hoje em dia tem esse ciclo também, né? Tem muitas funções aí de um computador em quase todos os equipamentos eletrônicos que nós temos hoje. Aqui, ó, tem um exemplo bem simples, tá? De entrada de dados, ó. Então, nós temos aqui nós, usuários do computador, digitando ali, né? Então, nós vamos entrar com esses dados. Então, suponhamos que na calculadora do computador eu digitei 2 mais 2. Então, o computador ele vai fazer esse processamento. Então, essa operação aqui de 2 mais 2, é o cérebro do computador que nós veremos mais à frente, que é o processador, que fará essa operação. No final, ele vai dar aí na tela, ou através de uma impressora, nós vamos também ver dispositivo de saída logo adiante, essa informação. Então, vamos entrar com os dados, processar esses dados e apresentar essa informação através de uma tela, de uma impressora, de alguma forma de saída. Então, esse é o ciclo computacional. O computador sempre vai fazer isso. Independente da complexidade de dados que você esteja trabalhando naquele momento, ele vai fazer essa entrada de dados, esse processamento de dados, vai entrar, processar e sair. Isso qualquer operador de computador tem que ter em mente, tá? Então, é o nosso beabá, digamos assim. Fabiano, tá num ritmo legal? Sei que tá mais próximo aí de estar com o áudio ligado. Gilmar, tá lento, tá rápido, tá ok? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Muito bom. Professor também aprende, tá, gente? Nós também estamos aí num processo de aprendizado com essas lives, não com a tecnologia, no caso nós três, né, que nós somos profissionais de tecnologia da informação, mas o ritmo a gente ainda está aprendendo, né, tanto é que o professor rabisca bastante até o slide, né, isso aí é mania de professor que rabisca quadro. Vamos seguindo, então. Vamos falar um pouquinho da história do computador, que é uma coisa interessante também e agrega valor aí ao nosso conhecimento, né? Isso daqui é uma criança brincando com o ábaco. Não sei se alguém já viu falar, o ábaco foi o nosso primeiro computador que tem registro na humanidade, tá? Aqui está o ábaco, né, o original, digamos assim, essa ferramenta aqui diferente. Então, foi uma invenção dos chineses, além do Covid também, eles inventaram o ábaco, né? Há 3 mil anos, e algumas regiões ainda da Ásia, onde aquele pessoal vende tapete, vende camelo, vende tudo lá, eles ainda utilizam o ábaco. Ele é formado por fios e arruelas deslizantes, dezenas e centenas, digamos assim. E uma pessoa que manuseava o ábaco, ela conseguia fazer uma multiplicação na mesma velocidade que uma pessoa faz hoje com uma calculadora. Então, existem especialistas em ábaco, né? Então, esse aqui é o primeiro computador que tem registro no mundo, o ábaco, há 3 mil anos, lá na região da China. Vou mostrar aqui para vocês agora um vídeo de um professor ensinando aí uma conta simples. Ele vai fazer uma conta de adição no ábaco. Vou tirar aqui o meu fone para dar o áudio para vocês. Só um segundo, deixa eu só pegar a seta aqui de novo. Ouçam ele fazendo a conta. Ou não, né? Se o slide funcionar. Só um segundo. Ah, 35 e 46. Então, vamos começar aqui escrevendo, ó. 35, ó, 3 dezenas, então 30, e mais 5 unidades, 35. Falta a gente adicionar mais quanto? Mais 46. Então, ó, mais 4 dezenas, e eu quero completar com mais 6 unidades. Então, temos aqui, ó, 5 unidades, certo? Falta colocar mais uma. A gente troca essas 10 unidades por uma dezena e adiciona mais uma unidade. 35 mais 46 é quanto? Você tem aqui, ó, 4, 8 dezenas e uma unidade. Então, 35 mais 46 é igual a 81. Deixa eu só voltar meu microfone. Então, isso aí foi uma adição. Parece simples, mas é bem complexo, né? Se a gente for analisar, você imagina fazer uma conta aí lá no meio da Ásia, vendendo 10 camelos lá, ter que voltar troco para a pessoa. Realmente era uma coisa complexa e exige habilidade, né, de quem está manuseando. Uma outra curiosidade, os primeiros computadores, eles eram pessoas. Ou seja, ele era uma profissão, chamava-se computadores.
Aqui tem uma definição, né, etimológica do latim, toda a nossa linguagem é baseada em latim, né? Computare significa calcular, contar e avaliar. Então, a função do computador basicamente é essa, né? Hoje em dia que nós utilizamos aí muito para distração também, né? O primeiro, na época, os computadores, que era uma profissão, foi por volta de 1785. Chamava os computadores profissionais, né, como eu disse, e surgiu essa profissão em confecções de tabelas matemáticas que exigiam a reprodução de cálculos. Ou seja, o pessoal começou a achar que fazer aquilo na mão, né, todo mundo fazer aquilo era muito complexo, então criou-se uma profissão que era predominantemente dominada por mulheres. Então, criou-se a profissão de computador, certo? Não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas a profissão, o nome computador, no início não foi usado como a máquina em si, né? Era uma profissão. Charles Babbage, da França, né? Eu não sei a pronúncia, ele ambicionou criar uma primeira máquina de computador, uma primeira máquina de computação que era movida a vapor. Então, era basicamente um trem, digamos assim, né? Era movida a vapor e ele iria, através das engrenagens, processar esses cálculos. Aqui, em seguida, tem uma foto dele. Parece aquelas prensas antigas, né? De gráfica, né? Então, isso daqui era movido a vapor e ele conseguia realizar cálculos. Foi assim que foi, entre aspas, perdendo aí um pouco a profissão de computador, né? Foi substituindo as pessoas por máquinas. Basicamente, as profissões são substituídas por causa da produtividade, né? Até hoje é assim, né? Você pega uma linha de produção, o que 10 homens fazem através de braço, né? De forma braçal, se criar uma máquina que faz aquilo economizando a mão de obra, infelizmente, nós tendemos aí a perder o nosso emprego, digamos, né? O que cabe a nós? Nos especializarmos para mandarmos nas máquinas, né? A máquina precisa de alguém para controlá-la. Aqui é o nosso ENIAC. O ENIAC é o primeiro computador, digamos assim, que também ainda não chamava de computador, né? Ele tinha um nome, ENIAC, que é elétrico. Então, foi em 45, 2 professores, né? Norte-americanos, eles quiseram inventar uma máquina aí, conseguiram inventar uma máquina, né? Que chamava ENIAC. Então, aqui nós temos uma foto dele, tá? Como curiosidade, ele ocupava 2 andares de um prédio. E tem relatos quando ligava o computador, a luz da cidade até dava uma piscada, digamos assim, de tão forte, de tanta energia que ele consumia. 2 andares de máquina processando, né? Aqui nós temos uma foto, né, das mulheres também, que ainda, além da profissão de computador, as mulheres durante muito tempo foram muito importantes aí, ainda são, né? Só pegar os filmes atuais aí da NASA, tudo, temos bastante matemáticos mulheres, né? E para a gente programar esse computador, era necessário manusear fios. Então, aqui a gente consegue ver elas com uma planilha, né, com anotações, né, reprogramando esse computador para executar determinada função. Então, toda vez lá, vamos colocar assim um exemplo, queria somar alguma coisa, elas tinham que reprogramar esse computador para somar. Queria subtrair, reprogramava novamente para subtração. Uma curiosidade, quando uma válvula queimava, era para quem aí tem mais idade, igual nós 3 professores, né? A gente ainda viu TV de válvula. Então, quando uma válvula queimava, era necessário procurar e trocar. Então, aqui temos um funcionário trocando uma válvula. Ele está com um quiosquinho aqui, né? Com um carrinho cheio de válvula para trocar no painel do computador do ENIAC. Por que eu coloquei esses insetos aqui? Mais uma curiosidade aí. Em inglês, inseto é bug, né? Então, foi daí que surgiu a expressão bug de computador. Então, teve nos anos 2000, né? Tem gente que nem era nascida ainda, bug do milênio. Então, era dessa expressão dos insetos que sentavam nessas válvulas que fazia queimar, que surgiu a expressão bug de computador. Então, quando fala assim, o computador está com bug, ou um bug, né? Aportuguesando aí. Então, é disso que surgiu, dos insetos que sentavam no ENIAC que fazia ele parar de funcionar. Vamos seguindo. Essas horas que o professor dá uma respirada, na aula presencial a gente fala assim, tudo bem, gente, tal, agora a gente só pensa, né? Não tem como falar. É legal essa parte também, vamos aprendendo.
Vamos falar um pouquinho agora dos componentes de computador. Nosso primeiro componente que nós falaremos aí é o hardware. Então, pronuncie aí na casa de vocês, tá? Mentalmente, e falem também, é uma palavrinha nova, né? Hardware. Para ficar mais fácil, pode até dividi-la, né? Às vezes o pessoal tem dificuldade na fala. O hard é a parte dura, né? Significa duro em inglês, e o ware significa um produto. Então, é a junção dessas duas palavras que dá sentido aí o nosso hardware de computador. Hardware é a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que a gente pode pôr a mão. Então, quando você coloca a mão num teclado, ele é um hardware. Quando você coloca a mão no mouse, ele é um hardware também. A gente costuma brincar que hardware é a parte que você chuta e software é a parte que você xinga no computador, né? Então, hardware você consegue pôr a mão, chutar, digamos assim, e software é abstrato, você não consegue, a gente vai falar mais à frente. Então, você só xinga ele. Então, aqui nós temos um técnico manuseando uma placa-mãe, ele está com um processador do computador aqui na mão, ó. Já a gente vai falar mais dele também. Então, hardware é a parte física do computador. Existe uma parte mais importante no computador? Acredito que não. Sem o hardware, o software não funciona, e sem o software, o hardware não funciona. Então, um casa com o outro, um depende do outro. E ainda tem a mãe de todos eles, digamos assim, que é o sistema operacional, que a gente também vai falar. Aqui exemplos de hardware, né, clássicos aí, no nosso dia a dia. O gabinete, que é aquela caixa, hoje em dia já está ficando até escasso isso, né, mas nós temos a caixa. Também conhecida como torre e erroneamente conhecida como CPU. CPU é aquela partezinha que nós vimos aqui, ó, é o processador do computador. Isso daqui não é um CPU, isso daqui é um gabinete, tá? CPU é o processador, nós falaremos dele daqui a pouco. Então, quando alguém falar assim, desliga o CPU, isso não existe, tá? Você vai desligar o gabinete, que alimenta de energia todos os hardwares que está aqui dentro dele. Monitor, né? Os hardwares aí clássicos, mouse e teclado. Aqui nós temos um notebook, né, de última geração aí com Core i7, temos outras gerações aí também de processadores, né, mas um Asus, sem fazer propaganda, né, mas um dos notebooks aí top de linha ultimamente. E aqui nós temos um All-in-One, ou seja, tudo em um. Ele elimina toda a parte aqui do gabinete, né, o gabinete dele está aqui dentro do monitor. Então, a gente chama de All-in-One porque é tudo em um só, né, então nós temos o monitor com o gabinete integrado dentro deles, assim, digamos. Conseguiram reduzir de uma forma tão brusca o hardware, que ao invés de ficar aquele trambolho na sua mesa, hoje em dia ele é só uma tela, e aqui nós temos um mouse e um teclado sem fio, mas dá para eliminar isso aqui também, colocar um mouse e um teclado Bluetooth. Então fica só a tela ali com o gabinete acoplado nele, o mouse e o seu teclado Bluetooth. Isso tudo é avanço aí tecnológico, né? Aqui nós temos um técnico também segurando um gabinete aberto e todo desmontado, né? Obviamente que ele não é disposto dessa forma. Então, aqui é só para ilustrar para vocês o que temos ali dentro daquele gabinete. Então, aqui nós temos cooler, nós temos placa de vídeo, nós temos a placa-mãe, ele está aqui com o multímetro também, que é para medir a voltagem do computador. Temos aqui um drive de CD, drive que é pouco utilizado hoje em dia, né? E nós temos as saídas da placa-mãe. Então, esse é só para ilustrar para vocês, tá? Como eu disse, essa parte de hardware mais específica é mais voltada para um técnico, né? Para um curso técnico em informática, que o IF, vez ou outra, também disponibiliza esse curso técnico. Recomendo também. É bem legal o curso. Aqui, ilustrando de novo, né? Temos processador, aqui nós temos uma parte aqui de barramento, temos slots de expansão da placa. Isso aqui é tudo mais técnico, tá? O socket do processador e assim por diante. Componente de hardware, vamos falar aí dos três mais básicos, assim, mais importantes. Nós temos o CPU, que é o processador, central única de processamento, a memória RAM, que é uma memória volátil, e o HD, que é o hard disk. Fabiano, vou interromper. Oi. Na hora que tiver mais ou menos no horário, eu tô sem relógio aqui, tá? A gente marcou até umas 8h30, né? Na hora que tiver umas 8h10, 8h15, se você conseguir me avisar. Tranquilo. Tá? Não sei se eu chego até lá não, mas só para a gente não extrapolar o horário aí do pessoal também. Tô tranquilo. Obrigado. Vamos falar aí do CPU, né? Que é o processador. É a unidade central de processamento do computador. Ou seja, ela é como se fosse o cérebro do computador.
Assim como o nosso cérebro é responsável por parte lógica na nossa mente, né, por uma execução, por uma parte lógica, o processador também é responsável por isso dentro do computador. O que a CPU faz? Aquela conta que nós fizemos lá, que eu demonstrei anteriormente, do 2 mais 2, é o processador que faz esse processamento. Então, quando você clica também lá no seu Word para ele abrir, vai ter uma série ali de software e hardware trabalhando, né? Mas, basicamente, o processador vai buscar aquela informação, aliado ali à sua memória RAM, memória flash, memória ROM e assim por diante, mas o processador, ele vai fazer aquela parte principal. Aqui nós temos um processador de uma das últimas gerações, né, que é um iCore i7. Existem várias linhas de processador, tá? Assim como existem vários modelos de celular, nós também temos vários tipos de processador. Então, resumindo, o processador, ele é o cérebro do computador, certo? Ele que é responsável pelo processamento dentro do computador, digamos assim, né? Aqui nós temos uma imagem de um processador, tá? Então, essa parte aqui é o processador, isso daqui é a placa-mãe, onde é encaixado o processador, certo? E nós temos a placa-mãe do computador, que temos o processador em si. Memória RAM, que não é essa RAM aí que a gente está vendo na tela, tá? Isso aí é só um gracejo do professor, digamos assim. Que é a memória RAM? A memória RAM é um tipo de memória que ela é volátil, ou seja, ela se apaga quando você desliga o computador. Ela depende de energia elétrica para o seu funcionamento. Ah, mas como que a memória vai apagar, professor? Como que ela volta depois? Ela volta através de... a partir do momento que você trabalha com o computador novamente. Então, essa memória ela é alimentada com as funções que você executa naquele momento que você está utilizando o computador até o momento que você o desliga. Então, ela é uma memória volátil. Ela depende de energia elétrica para poder funcionar. A memória RAM é uma das coisas mais famosas aí quando a gente vai comprar um computador, né? Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de comprar um computador, mas geralmente o vendedor lá da loja, que não tem tanto conhecimento técnico, ele só te fala, esse computador aqui tem 4 GB de memória RAM. Porém, se o seu processador não tiver uma capacidade igualitária, digamos assim, equiparada à memória, não vai resolver nada. O processador, se ele for de uma velocidade inferior, de uma quantidade de bits inferior, ele não vai conseguir trabalhar equiparado com a quantidade de memória que você tem. E até mesmo o sistema operacional. Tem sistema operacional anteriores que eram limitados a 4 GB de memória. Então, o usuário colocava 8 GB no computador, gastava uma fortuna antigamente, não resolvia nada porque o processador, o sistema operacional só conseguia chegar até 4 GB. Então, vamos colocar isso aqui de uma forma mais simples da gente entender. Vamos definir aqui a memória primeiro, né? Diferente do HD, a memória RAM não armazena os conteúdos. A gente vai falar do HD mais para frente, tá? Ela trabalha de forma não sequencial. O que é isso? Tudo que você abre no computador, ela vai armazenando nela. Então, abriu o Excel, ela armazena. Opa, abriu o Excel. Abriu o Word. Tá ok, ele abriu o Word. Abriu o PowerPoint. Beleza, abriu o PowerPoint. A partir do momento que eu fecho o Word, que foi meu primeiro software que eu abri, e abro ele novamente, vocês vão notar que o computador processa aquela informação mais rápido. Não sei se todo mundo já conseguiu notar esse teste, até mesmo no celular também, né? O celular também tem memória RAM. Quando você abre um app lá, um app, e a partir do momento que você abre ele novamente, ele fica mais rápido. Então, é porque essa informação está dentro da nossa memória RAM. A memória RAM faz esse armazenamento. Então, aqui tem um exemplo, ó, de uma mesa de estudos, você reúne todo o material necessário para realizar o seu dever de casa lá, sua tarefa. Como caneta, lápis, caderno e livro, ou seja, está tudo espalhado ali em cima daquela mesa. Os materiais seriam os arquivos, igual eu disse, né? Seria uma pasta, um documento do Word, um documento do Excel, e a memória RAM a mesa, onde tudo que está reunido ali vai ser necessário para aquele trabalho. Então, a mesa é a memória RAM e todos aqueles arquivos, lápis, caneta, caderno, são os arquivos de computador, todos aqueles materiais são os arquivos de computador que você tem. Então, a memória RAM ela é responsável por dar vida àqueles arquivos, né? Ela vai fazer o computador trabalhar de uma forma mais rápida. Então, computadores antigos, por exemplo, que tem lá 1 GB de memória RAM, hoje em dia é pouco, é relativamente pouco para as ferramentas computacionais que nós temos hoje, né? Para o software que nós temos hoje.
Vamos falar um pouquinho do HD, então. Então, nós vimos o processador, a memória RAM, e agora nós vamos ver o HD. O HD é onde nós armazenamos todas as informações no computador. Então, quando você baixa sua foto lá do final de semana para o computador, quando você salva ela, você está salvando dentro do HD. Aqui é a imagem do HD aberto, tá? Ele é hermeticamente fechado, né? Não entra nem ar, nem poeira, nem nada. Ele tem uma tampa em cima dele. Isso daqui ele está aberto, tá? Então, é bem parecido aqui com quem viu vitrola, né? Quem viu toca-disco. Essa agulha aqui, ela faz a leitura através dos clusters aqui do HD, que são tipo uns tijolinhos, tá? Ele faz essa leitura e vai armazenando esses dados. Então, independente se ele está ligado ou desligado, ele consegue manter as informações. Aí, não vou entrar nessa parte, né? Que eu não sou engenheiro mecânico, nem engenheiro de computação, tá? Como que ele armazena essas informações aqui, fica de tarefa para todo mundo pesquisar. É através de parte de imã, né, de mecanicamente, tem toda uma estrutura que ele consegue armazenar isso em disco, deixar isso aqui no disco, tá? Geralmente, a unidade que mede seu HD é através de gigabytes, então, também uma palavra muito comum aí no nosso dia a dia, né, mesmo quem está iniciando agora na computação, vê bastante falar de gigabyte, né? Essa unidade é utilizada para medir a capacidade do HD. Existem HDs que possuem como unidade de medida o terabyte, que é uma evolução aí do gigabyte, digamos assim. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Essa parte é complicada, nós não vamos entrar muito, tá? Isso aí também a gente pode ver num curso técnico ou para quem pesquisar, mas são unidades de medida. Assim como a gente tem centímetros, metro e assim por diante, nós também temos bit, byte, giga, tera, penta e assim por diante. Então, aqui um exemplo também, né? O HD ele determina, por exemplo, o tempo de abertura e carregamento dos programas, além do salvamento dos arquivos. Em um computador, o HD é acomodado no gabinete e fica ligado à placa-mãe. Então, lá naquela imagem anterior do técnico segurando aquele gabinete, o HD fica ali dentro. Casando aí, então, dando um exemplo prático, você precisa ter um processador bom, uma memória boa e um HD bacana também, tanto de capacidade quanto de velocidade. Esse tipo de HD aqui, geralmente eles pegam o mesmo tipo de velocidade. No próximo slide, nós vamos ver um novo HD, digamos assim, não é o HD, é uma memória, mas é uma tecnologia nova, que chama-se SSD. Então, quando você fala, por exemplo, que o teu HD tem 500 GB, o que significa? Que ele cabe 500 milhões de informações lá dentro. Então, por exemplo, se você digitar a letra A 500 milhões de vezes, é a capacidade daquele HD. Nós vamos falar também da unidade de medida um pouquinho à frente. Então, aqui é uma nova tecnologia, né, que está surgindo aí, já faz parte. O pessoal chama de HD, mas é errado, tá? O HD é uma tecnologia, SSD é outra. Mas só para exemplificar, digamos que ele é um novo HD. Ele é uma memória, assim como a memória RAM, a diferença é que ele pegou a parte da memória boa, digamos assim. Ele é somente rápido igual uma memória RAM, ele não é volátil, ou seja, ele mantém as suas informações no computador. Ele eliminou a parte mecânica, tá, lá do HD, aquela parte da agulha, tudo. Reduz vibrações, ou seja, quando o HD faz aquele giro, ele vibra muito. Então, ele tende a fazer aquele barulho de ventoinha. Além do cooler tendo no computador, muito do barulho que nós ouvimos também é do HD. O SSD é super silencioso. E o tempo de acesso do SSD à memória flash, que é uma memória que tem ali dentro do processador, ele é infinitamente maior do que de um HD convencional. Ele tem menos peso, possui menos consumo de energia e realiza leitura e gravação de forma rápida. Então, é a evolução total do HD, tá? Técnicos têm encontrado muita dificuldade de conseguir fazer o Windows 10 rodar bem depois de umas últimas atualizações no HD tradicional. Então, tem muita gente migrando para o SSD e resolvendo esse problema. Então, SSD, para quem gosta de jogo e para quem trabalha com processamento gráfico, essa parte de Photoshop, CorelDRAW, está todo mundo evoluindo para isso, que é muito mais ágil de você salvar um arquivo pesado, digamos assim, um arquivo grande. Vamos falar, então, os tipos de periféricos do computador. Vou tomar uma aguinha. O que é um periférico de computador? Periférico é tudo aquilo que está
extra computador, digamos assim. O mouse, por exemplo, ele é um periférico, é como se fosse o braço do computador, como se fosse uma perna, certo? Então, aqui nós temos, de novo, o ciclo de processamento aí do computador, né? Entrada, saída e ou saída. Notem essa parte aqui, ó, são os que fazem as duas coisas. Então, é como se você tivesse uma porta que só entra, digamos assim, que seria possível, né? Uma porta que só sai e uma porta que faz as duas coisas, você entra e sai, como todas normais, né? São um exemplo. Então, vamos lá falar dos periféricos de entrada, ou seja, todos aqueles que mandam informação para dentro do computador. Quando a gente fala dentro, não é que você está abrindo o computador, jogando lá dentro dele, né? Nós estamos falando computacionalmente, né? Então, você está processando aquela informação, ele está indo lá para a memória RAM, para o HD, para o SSD, para o processador. Então, agora a gente já pode falar dessa forma. Vocês já entendem isso. Então, quando eu clico no mouse, por exemplo, clico com o botão do mouse, ele está enviando aquela informação para dentro do computador. Então, ele é o periférico de entrada. Além do mouse, nós temos aí os mais comuns. O microfone, o joystick, que é o controle para os meninos que jogam bastante, né? Para os adultos também. Infelizmente, eu não estou tendo tempo de jogar, mas é bem legal. Teclado, webcam e o scanner. Para quem nunca trabalhou com scanner, quando você pega uma folha de papel e digitaliza ela através de um arquivo PDF, digamos assim. Ou seja, aquela folha analógica, né, aquele arquivo analógico vai virar um arquivo digital. Então, esses são os nossos periféricos de entrada mais comum, certo? Mais comum aí que a gente tem é o teclado e o mouse, né? O microfone, igual eu estou falando para vocês, ele está indo aí para vocês, ao mesmo tempo o fone de ouvido é um de saída, né? Vamos falar o de saída logo adiante. Então, aqui nós temos os periféricos de saída. Data Show, para quem não sabe, é aquele equipamento de hardware que projeta a imagem em um painel, certo? Acho que todo mundo aí já presenciou uma palestra com Data Show, né? Um monitor, uma impressora 3D, hoje em dia também é saída, né? Para quem não conhece impressora 3D, ela consegue imprimir objetos. Então, você pode, por exemplo, imprimir uma miniatura ali do Super Mario. Então, uma impressora, e já estão fazendo até em grande escala para produção de casa, para vocês terem noção. Uma impressora que produz uma casa. Obviamente, ela vai produzir partes de uma casa, né? Depois vai precisar de alguém para montar. E a caixa de som ou fone de ouvido, são os mais comuns. O monitor touchscreen é igual um celular nosso, tá? O celular que todo mundo utiliza, ele também tem a função aí de, além de ele te dar informação, você consegue também mandar informação para dentro dele. Só clicar na tela. E exemplo de periféricos aí de entrada e saída, como eu disse, o monitor touch, né? Você pode clicar aí na tela, certo? Que ele vai te dar informação. O modem, que é utilizado antigamente aí para internet e serviço de telefonia. Um pendrive, ele é um dispositivo de entrada e saída. Você pode tanto colocar informação no computador, quanto tirar a informação do computador. Um HD externo, para quem não usou, é como se fosse um pendrive gigante, digamos assim. É um HD mesmo, só que ele vem num case, ou seja, numa capinha que ele tem uma saída USB, igual do carregador de celular. Então, você tem um HD numa capinha bonitinha ali, que você consegue levar e trazer mais informações infinitamente maiores aí do que um pendrive, né? E um cartão de memória também, que a gente tem no nosso celular. Temos os adaptadores aí de cartões, né? Que dá para você também fazer a leitura através do computador. Então, resumindo essa parte, periférico de entrada, um mouse e um teclado. Periférico de saída, uma caixa de som, por exemplo, um monitor. Periférico de entrada e saída, que fazem as duas coisas, nós podemos falar do pendrive e de um cartão de memória. Tá ok? Essa parte. Só olhar aqui, o que vocês estão falando mal no chat. Não, tá tudo bem, todo mundo animado, tá ótimo. Periféricos de armazenamento. Então, disco rígido, né, o nosso HD. Aqui nós temos a imagem de um HD externo, ó, veja como ele fica mais bonitinho. Tem aqui a entradinha USB. Um pendrive, né? Também já está começando a cair aí em desuso, né? Substituindo aí pelo cartão de memória, até mesmo pelos celulares, né? Então, aqui nós temos também o periférico de armazenamento. Então, entrada ou saída e de armazenamento, certo? Que é onde nós salvamos aí nossas informações. E também temos agora, mais atual, né? O armazenamento em nuvens, ou cloud computing, né? O nosso inglês é ótimo, tá? O inglês de mineiro, assim, não esquenta a cabeça, não.
dói o ouvido às vezes. A minha filha já é bilíngue com 16 anos, ela ri bastante de mim. Vocês não ligam, não. Tá? Então, nós temos aí o armazenamento em nuvens, né? O que é uma nuvem, né, na internet? É um local abstrato, tá? Não é que existe uma nuvem ali carregada que vai chover informação a qualquer momento. Então, é um local abstrato, são servidores lá no Google, lá na Microsoft, lá no Yahoo, que armazena todas aquelas informações que nós contratamos ali ou que a gente tem através de software free, né? Software gratuitos. Então, tudo hoje em dia é ligado à nuvem, né? Um PC, um celular mobile, um mini note, um iPad, um servidor. E aqui eu coloquei vários serviços aí gratuitos, por exemplo, Dropbox, o Mega, o Google Drive, todos esses nós temos aí a primeira versão dele, né, digamos assim, a versão de entrada, elas são gratuitas. O Mega antes, eu não sei se ainda te fornecia 50 gigas, o Google Drive, através daí do Gmail, são 15 gigas, o Dropbox, eu acho que eram 5 gigas. Então, uma coisa que eu dou dica aí para vocês, baixem, por exemplo, o Mega, ou até mesmo o Google Drive no celular de vocês, que é uma coisa que o pessoal perde muito, né? Quando o celular dá algum bug, dá algum pau, perde foto, perde informação, perde conversa. Baixe um desses aplicativos aqui no seu celular e configure ele para fazer esse backup. Então, o Mega, por exemplo, o Mega, ele te dá 50 GB. O Google Drive te dá 15 GB de armazenamento. Então, se o seu celular der um problema ali na parte de hardware, quando você logar em um novo celular nesses serviços, no seu app, vai estar lá as informações que você subiu para as nuvens, digamos assim. Não confie na memória física do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Sempre armazene esse conteúdo em nuvem, tá? É um serviço aí de backup que nós chamamos. Backup é uma cópia de segurança. Tem aqui também o OneDrive da Microsoft, que é gratuito também de entrada, tá? Bem legal. Depois você pode contratar isso, tá? Eu contratei, por exemplo, o Google Drive agora, são R$ 6,99 e 100 gigas. Então, 100 GB é coisa pra caramba. Dá para você armazenar você lá dentro, por exemplo. Vamos seguindo, então. Falar aqui um pouquinho de impressora, tá? Rapidamente, o tipo de impressão que a gente tem, né? Tipo de impressora. Aqui é uma impressora multifuncional, ó. Essa parte aqui, risquei mais fora do que... Não tô bêbado. Isso é uma impressora multifuncional, tá? Ela imprime, xeroca, escaneia. Acho que é muito comum em escritórios, tá? 3 tipos de impressora, basicamente. A impressora jato de tinta, que está caindo aí em desuso. Ela borrifava pequenos pontos de tinta numa folha. Então, para quem é mais experiente, digamos assim, para não chamar de velho, aquelas impressoras pequenininhas, ela imprimia como jato de tinta. Tanto é que quando você passava a mão nela, às vezes você até conseguia borrar a folha, dependendo da tinta que você tinha comprado, né? Geralmente eram cartuchos pequenos, caros, então a gente comprava sempre o mais barato e a qualidade não era tão boa. Impressora laser, que são as mais comuns, a tecnologia laser, né? Que ela funciona aí através de toner. Toner é uma caixa que tem dentro da impressora, digamos assim, que tem um pó cor de grafite, isso é o toner, tá? Ele faz a impressora tem a capacidade de pegar aquele pó e pigmentar em uma folha, por exemplo, tanto colorida quanto preto e branco, né? Com preta, né? Branco é só a folha. Impressoras multifuncionais, né? Que é um exemplo dessa aqui que eu mostrei na foto, que ela faz impressão, cópia, escaneamento e fax, para quem ainda utiliza fax, que é coisa da época do Guaraná de rolha, né? Então, esses são 3 tipos de impressora. Jato tinta, laser, que é a mais comum, e a impressora multifuncional. E nós falamos também anteriormente da impressora 3D, né? Que ainda não faz parte da nossa realidade, né? Mas é bom a gente saber que existe também. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Esse daqui, para quem nunca viu, é um fax, tá? Ele trabalhava aí através de linha de telefone, a pessoa conseguia enviar a informação para você através do telefone, da linha telefônica, e saía do outro lado. Essa aqui é uma impressora jato de tinta, bonitinha, bem comunzinha, né? Aí aqui a gente já entra nas multifuncionais de casa, né? Essa aqui a gente consegue comprar em qualquer loja de varejo, né? Num Magazine, num Casas Bahia, qualquer, aí tá na faixa de 300, 400 reais, faz um trabalho excelente, né? Que ela tem scanner, tem impressora, tem xerox. Isso daqui é uma impressora matricial, impressora que utilizava antigamente, para quem é mais antigo, utilizava muito para imprimir cheque, coisas velhas, né? Que a gente vai... Isso aqui todas são impressoras de
de grande porte, digamos assim, né? Médio grande porte. Tudo para escritório. Uma impressora dessa, ela imprime, por exemplo, 100 arquivos por minuto, 100 folhas por minuto, cada 2 minutos, digamos assim. Então, é de grande produção. Então, esses são os tipos de impressora, tá? Jato de tinta, laser multifuncional. E essas são as impressoras em si. Bom, matamos o hardware, certo? Falamos aí de HD, memória, impressora, dispositivo de entrada, saída, de memória RAM e assim por diante. Vamos falar agora um pouquinho de software. Software é a parte leve do computador, digamos assim, a parte abstrata, né? Então, digamos assim, que traduzindo, é a parte leve e é um produto também, ou seja, um produto leve dentro do computador. Mas o software é a parte lógica do computador, uma definição técnica. Ou seja, é um conjunto de dados. As instruções que nós passamos para o computador é um software. O que o computador produz ali através do Word, por exemplo, o Word é um software. Aquele arquivo do Word é um software. Então, são instruções que através do componente físico, né, através dos hardwares, eles vão trabalhar ali de forma conjunta e vai produzir essas informações para nós. Então, software é a parte lógica do computador. Hardware é a parte física, software é a parte lógica. Nós temos algumas classificações de software. Tá? Nós temos os softwares básicos e os softwares aplicativos. Softwares básicos são aqueles que o computador precisa, que o celular precisa para funcionar. Então, quando às vezes a gente entra lá nas pastinhas do celular que a gente não conhece, tem um monte de pasta à toa lá, digamos assim, a gente acha que pode apagar aquilo, mas na verdade são pastas que armazenam algum software necessário para o funcionamento tanto do computador quanto do celular. Se você for no C, que é o HD do seu computador, você vai ver um monte dessa pasta. Não as apague, tá? Elas são necessárias aí tanto para o funcionamento básico do sistema operacional quanto dos softwares aplicativos. Softwares aplicativos são aqueles softwares que fazem funções específicas. Então, por exemplo, o Photoshop é um software aplicativo, um software específico para edição de imagem. O Movie Maker, que é um software do Windows, ele é especialista, é um software aplicativo em edição de vídeo. O Excel, o Calc, nós vamos ver mais para frente, né? Estamos vendo o Write. O Write é um software aplicativo para edição de texto, certo? Então, nós temos softwares básicos e os softwares aplicativos. Sistema operacional, que também faz parte do software, a mãe aí de todos os softwares, digamos assim. O que ele é? Ele é responsável por operacionalizar todo o computador. Ou seja, ele torna o computador operacional. É ele que vai fazer a junção do hardware e do software, tanto o aplicativo quanto o básico. Ele que vai gerenciar essa comunicação entre hardware e software. Então, esse é o sistema operacional. O sistema operacional mais utilizado no mundo é o Windows, certo? Nós vamos falar de outro tipo aí mais à frente nos próximos slides, mas basicamente o sistema operacional que nós temos aí é o Windows. E hoje em dia no celular, né, nós temos o iOS, né, ou iOS, que são detentores aí da Apple, né, são um sistema da Apple, e temos o Android, que é do Google, né, que é um sistema aberto, digamos assim. Também são sistemas operacionais, porém sistemas operacionais mobile, né, para celular e tablet e outros equipamentos. Vamos falar um pouquinho do Windows, que é o sistema operacional aí mais famoso do mundo, né? A última versão dele agora, que nós temos disponível, é o Windows 10. Ele surgiu em 81, certo? Através do Bill Gates, nós vamos ver um slide sobre umas curiosidades do Bill Gates daqui a pouco. O Windows, ele é a tradução de Windows, né, janela, porque antigamente o computador era só linha de código, é uma tela preta com vários códigos, que você digitava comandos e o computador executava. Então, o Windows é janela, ou seja, você abre uma janela do Word, abre uma janela do Excel, abre uma janela da internet. Então, essa é a nomenclatura, a tradução simples, né, e a marca pegou lindamente, né, no mundo. Mais de 90% dos computadores mundiais utilizam Windows. Vocês vão entender o que isso fez. Isso fez com esse cara aqui, hoje já está mais velhinho, né? O senhor Bill Gates, que é um belo senhor, tá? Belo não de visual, tá? Um belo homem, digamos assim. Você pode pesquisar aí no YouTube, na Netflix, tem muito documentário, é muito agregador a história dele, tá? A vida dele em si é muito legal. No começo ali tem umas coisinhas que às vezes você odeia ele, que parece que ele roubou uma ideia de não sei quem e tal, mas no final é legal. Mas vamos falar só umas curiosidades aí para vocês verem. Ele ganha $380 por segundo
através da Microsoft. E hoje ele é dono somente de 1/3, de 1,3% da Microsoft, ou seja, ele abriu o capital, né, fez um IPO aí em bolsa de valor. Então, muita gente é dono da Microsoft, ele é dono só de 1,3%. E uma coisa muito legal dele, ó, ele já doou 27% da sua fortuna. Só para o Covid agora, ele já doou 780 milhões de reais para a pesquisa do Covid. Então, ele tem filhos, né? Ele falou que a filha e o filho dele vão viver com o necessário, o restante ele vai doar. Então, ele doa para muita pesquisa de malária, de AIDS, de Covid, muita coisa. Aqui uma outra curiosidade, ó, se juntar o PIB da Croácia, Camboja e Bahamas, não dá a fortuna do Bill Gates. Ele ganha, se ele desse $10 para cada pessoa do mundo, ainda sobraria 30 bilhões de dólares para ele. Então, ele é bem pobre, deve estar passando uma necessidade imensa. Tudo isso através de um software, tudo isso através do Windows. Aqui uma história aí do Windows, né? Eu comecei do 98, tá? Teve o Windows 95 também, teve o MS-DOS, que não fazia parte da Microsoft, mas foi um dos pioneiros. Teve uns outros sistemas aí também que eu já estou ficando velho, não estou conseguindo lembrar, mas vamos falar do 98. Então, basicamente, surgiram as janelas, né? Ó, cada um aqui é uma janelinha. Essa era a tela dele, tá? Vocês vão notar que o Windows ele vai ficando mais bonito, mas não perde a essência. 98, o Windows XP, que essa foto aqui, isso daqui é uma foto, tá? O cara foi super premiado através dessa foto, é uma paisagem real, essa foto ficou muito famosa no mundo inteiro, né, através do Windows XP. Então, foi uma interface mais amigável, né, ele ganhou umas bordas arredondadas, ganhou cores, fez muito sucesso mesmo no Windows XP. O Windows 7, que aí nós já falamos aí dos que estão mais presentes agora nos nossos computadores, né, o Windows 7, e também o Windows 8, que é um pouquinho mais lento, né, exige uma capacidade de processamento aí. E o Windows 10, que é o que tem vindo aí com os últimos computadores que a gente compra, né, vem com o Windows 10. Então, só uma breve pincelada aí na história do Windows, tá? XP 7, Windows 8, Windows 10. Muitas vezes o pessoal nem sabe qual sistema operacional está utilizando no computador. Como que você descobre isso? Vamos falar uma forma mais simples. Você liga seu computador, fica olhando aquelas letras que aparecem lá, no início vai aparecer o nome do seu Windows. Ou então você joga no Google aí, como descobrir meu sistema operacional. Brincadeira. Tem uma forma que você usa aquela tecla no tecladinho lá, que é uma bandeirinha do Windows, você aperta ela e o pause break, que ela vai abrir um gerenciador, vai estar lá o nome do seu sistema operacional, qual que é o seu processador, quanto que você tem de memória RAM no computador, certo? Temos também o software livre. Ao contrário da Microsoft, que é um software proprietário, que ela é de uma empresa, os software livres, eles são de código fonte aberto. Ou seja, a Microsoft ela não abre o código do Windows. Hoje em dia tem até aberto para fazer umas parcerias, tal, mas digamos assim, que não abre de forma alguma. Em compensação, o software livre, eles são abertos. Como software livre mais famoso, o mais famoso, né, é o Linux. Aqui nós temos várias distribuições do Linux, ou seja, ao contrário do Windows que evolui, o Windows 98, o Windows XP, o Linux tem vários tipos de Linux. Então, cada um desse quadradinho aqui, cada um desse tipo, é um tipo de Linux. O mais famoso dele é o Ubuntu, né? O Ubuntu. Falar aqui um pouquinho deles para vocês, ó. Nós temos aí, de popularidade, o mais famoso é o Ubuntu, certo? Ele tem uma telinha bem legal, tá? Bem bacaninha assim, mas o pessoal tem muita dificuldade, tem muita coisa dele que ainda depende de linha de código, tem incompatibilidade, por exemplo, para jogos. Hoje em dia nem tanto, mas antes tinha incompatibilidade para hardware, determinados hardwares não funcionavam no Linux. Um Linux aí para iniciante, que eu indico que é o Mint, para quem quiser baixar. Hoje em dia o Linux, você consegue rodar ele até num pendrive. Você nem precisa instalar ele no seu computador em si, você pode ter um computador dentro do seu pendrive, por exemplo, ou do HD externo, assim por diante. Também dá para fazer isso com Windows, tá? Linux para jogos, o pessoal aí usa muito para jogo, né? Eu não vou entrar em parte técnica, por que é para jogo, por que é iniciante, depois o pessoal quiser pesquise aí, tá? Devido ao nosso tempo. O Manjaro, tá? Ele tem uma interface aí bem legal para jogos, a sua parte lógica também roda bastante legal o jogo. Para programação, temos o Debian, o pessoal de programação utiliza muito ele. E o mais belo, assim, digamos, a distribuição mais bela é a Elementar OS,
que é baseada aí no macOS, né, que é o sistema operacional aí da Apple, do Macintosh, aquele que tem uma maçãzinha, sabe? Que um computador daquele custa 20 mil reais, mais ou menos. Então, a interface dele é baseada, mais ou menos, aí no macOS, que é considerada aí a interface mais bela. Então, esse é o Linux, tá? Concorrente do Windows. Processamento de dados. Vamos falar um pouquinho alguns conceitos aí que ajudam a gente a processar um dado no computador, né? Dado é algum tipo de informação que a gente joga no computador. Informação é o resultado do agrupamento desses dados. E aqui um exemplo. Se eu entrar numa sala ou numa live gritando 9, por exemplo, eu estou apresentando um dado. O 9 não tem significado nenhum para vocês. Agora, se ao invés de eu gritar 9, eu gritasse na página 9 da apostila, aí nós temos uma informação. Ou seja, um dado número 9, na página 9 da apostila, nós temos o dado que virou uma informação. Por que eu disse isso? Porque o computador trabalha dessa forma, ele trabalha através de bits. O que é um bit ou um byte? Byte é uma unidade acima do bit. O bit é um pulso elétrico, o computador ele é elétrico, né? Então ele trabalha através de pulsos elétricos, ou seja, um pulso 0 é um pulso desligado, e um pulso 1 é um pulso ligado, digamos assim. Então, manda energia, não manda energia. Vamos falar amplamente dessa forma, tá? Então, um bit, ele pode ser 0 e 1. É a forma que o computador entende. O computador não entende as nossas letras, não entende o nosso alfabeto, ele entende só uma sequência de caracteres formados por 0 e 1. Então, aqui nós temos uma tabela de medida. Ó. O bit é a menor unidade que o computador processa, ou seja, o 0 e 1. Um conjunto de 8 bits já forma 1 byte. Um conjunto de 1024 bytes forma 1 kilobyte. Um conjunto de 1024 kilobytes forma 1 megabyte. 1024 megabytes, 1 giga e assim por diante. Depois a gente tem peta, tem hexa, tem zeta, que são unidades aí mais para servidores, por exemplo. Então, na casa da gente, o máximo hoje em dia, a gente já utiliza aí computador de 1 terabyte, né? Mais ou menos. Essa parte aqui a gente não vai entrar muito, tá? Mas só para vocês saberem, a unidade de medida do computador é menor 0 e 1. Então, quando eu digito a letra A no computador, a letra A para o computador é uma sequência de 0 e 1, que ele entende aquilo como letra A. Aqui uma tabelinha também, né? Exemplificando o que a gente falou. Tá acabando, tá, pessoal? Não se preocupa, não. Espero que... É muita informação, né? Tomara que não esteja cansativo e esteja dando para absorver todo mundo aí o máximo de conhecimento. Alguns conceitos importantes aí do computador. Drive de dispositivo. O que é um driver? Nós temos o drive, que antigamente a gente colocava CD, nós temos o driver. Driver é um dispositivo, é um software, ou seja, ele faz algum hardware funcionar. Então, por exemplo, quando você compra uma impressora, hoje em dia nem tanto, mas antes vinha um CD de instalação que era o driver da impressora. Você precisava plugar a impressora na sua placa e rodar aquele driver. Hoje em dia você faz o download no site do fabricante, né? Então, às vezes, quando você instala um software, um hardware no seu computador e não funciona, muito provavelmente que é o driver que não esteja instalado corretamente. Tem alguém com o microfone ligado, tá dando um sanduíche aqui na minha orelha. Aí, obrigado. Um dispositivo plug and play. O que é um dispositivo plug and play? Um pendrive é um dispositivo plug and play, ou seja, você pluga e usa. Então, é um dispositivo que ele instala o driver automaticamente. Um pendrive, um mouse, um teclado. Geralmente, hoje em dia, antigamente, lá nos primórdios, você precisava também instalar um mouse. Hoje em dia, você tira o mouse ali da porta USB, volta ele e já está instalado, né? Então, isso se chama plug and play. É um dispositivo que você já pluga e já está pronto para ser utilizado. Dispositivo USB, né? A porta universal serial bus aí, que é bem comum, né? Que é utilizado aí para celular, para todos, câmera digital, HD externo, tudo isso, né? Nós já temos também uma evolução do USB, né? O USB 2.0 é esse mais comum. Agora nós temos o USB-C, que alguns celulares já vêm, que é um USB mais fininho e mais compridinho, digamos assim. É uma evolução aí também do USB. Então, só para definir a nomenclatura, é Universal Serial Bus, ou seja, barramento serial universal.
Universal porque serve em qualquer dispositivo, né? Em 90% do dispositivo, por isso que o USB foi uma revolução aí também no mundo computacional. Falar um pouquinho aqui de uma coisa que não é tanto da informática, porém é da informática, que é LER, que é uma lesão por esforço repetitivo. O que é isso? Para quem é operador de computador, para quem trabalha muito com computador, tem muito isso. Eu mesmo estou sentado aqui já 1 hora, as costas começam a doer, as pernas começam a doer, então isso é uma lesão por esforço repetitivo. Chega-se um ponto, por exemplo, de quem digita muito, quem trabalha muito com digitação, quando adquire uma LER, digamos assim, quando desenvolve uma LER no corpo, a pessoa não consegue segurar um copo, porque perde toda essa força. Então, depois vocês pesquisem o que é importante para a gente tratar essa LER, que basicamente é o quê? Aqui umas áreas atingidas, né, as áreas mais atingidas, pescoço, ombro, braços, costas, mão, punhos. Então, o punho, mão, ombro, que são as partes mais atingidas. Basicamente, a gente descansar a cada 1 hora, aí a gente dá uma alongada, a gente esticar a mão. Se vocês quiserem fazer isso na casa de vocês, muitos estão segurando o celular, né? Tira o celular um pouquinho, estica a mão, você já vai ver que a sua articulação também já está um pouco doída, né? A minha dói direto de ficar no computador e mouse direto. Então, descansar e alongar. Não tem outra... Aí, 3 exercícios bem básicos sobre LER. Puxar a mão para baixo, o punho, puxar para cima, certo? Girar o punho. Isso aí é só para a gente dar uma descarregada na mente e aprender uma coisa aí também, que às vezes a gente está com alguma dor, alguma coisa, e se for uma coisa muito importante, digamos assim, né, que doa muito, você deve procurar um fisioterapeuta para tratar essa dor, tá? Então, também faz parte aí da profissão de operador de computador, né? De quem trabalha com computador tem que conviver também com essas dores. Falar um pouquinho do teclado. O teclado que a gente utiliza, ele é chamado de teclado QWERTY. Por que chama QWERTY? Se vocês, quando estiverem no computador, para quem não está, olhar na primeira linha do computador lá em cima, vai ser o QWERTY. Então, é o nome do teclado, ele é um teclado QWERTY. Aqui nós temos, vamos falar da posição das mãos rapidamente aí para vocês. No teclado, basicamente, a gente tem o quê? Teclas de controle, são essas vermelhinhas, ó. Se vocês verem depois no teclado, nós temos o Ctrl, tem o Page Up, Page Down, ou seja, que desce, sobe a tela. O teclado é dividido por algumas partes, tá? Teclas de função, são os Fs lá em cima, né? F1, F2... Muita gente não utiliza, mas serve para ajuda, serve para alguns comandos de função. Teclas de digitação, que é toda a parte amarela, que é onde a gente digita efetivamente. Teclas de navegação, que aqui as setas, né? Teclado numérico. E as luzes indicadores, que são ali o Numlock, o Scroll Lock, o Caps Lock, que é para letra maiúscula e minúscula. Então, até o teclado tem divisão. Muitas vezes a gente utiliza isso sem ter noção do que é cada coisa, né? Mas tudo na computação tem um nome, tem uma função. Cabe a nós aí, quem quer seguir a profissão, ou quem quer, como leigo mesmo, se aprofundar, desenvolver esse conhecimento, ir buscar, assistir YouTube, entrar em contato com o professor, baixar a apostila. Uma coisa é certa, tudo hoje em dia depende de computador ou de algum domínio tecnológico. Não existe essa mais de a pessoa, por mais que o cara vá fazer um serviço braçal, muitas vezes ele tem um ponto eletrônico ali que ele tem que registrar a entrada e saída dele. Então, aquilo ali é computador. Muitas empresas hoje em dia já estão colocando em entrevista de emprego parte prática, para o cara digitar, para a pessoa montar ali uma soma dentro de uma planilha, para ele editar uma imagem no Paint. Aliás, parabenizar meus alunos, que desenhos lindos no Paint. Eu nunca vi ninguém desenhar tão bem no Paint. Eu não desenho nenhum sol. Tem cada coisa bonita que eu vou te falar. Eu fiquei impressionado com o domínio da galera. Espero que seja autoral, né? Mas é assim, o pessoal mandou legalzinho. Aqui tem todas as teclas, né? Não vou falar cada uma delas, né? Só para a gente... Cada uma dessas tem uma função de print, ou seja, tirar foto da tela. Caps Lock, que é a letra maiúscula e minúscula. Teclados numéricos, Shift e assim por diante. A posição do teclado nas mãos, o professor Gilmar colocou aí no início do curso muito bem, né? Um mini curso lá de digitação, né? Nós temos a posição correta das mãos. Ah, professor, mas que frescura, se eu digitar assim, catando milho, não vai dar certo? Vai, mas você tem 10 dedos, né? Salvo as exceções aí de alguns ex-presidentes ou alguém que tem alguma deficiência, né? Com perdão da piada.
Mas se você digitar com os 10 dedos, vai ser bem mais rápido que você ficar catando milho ali no teclado, concorda? Então, como que você desenvolve essa habilidade? Somente prática, não tem outra solução. Você tem que posicionar sua mão corretamente e desenvolver isso. Aqueles cursos online, igual o professor disponibilizou, é muito legal. Aquelas tarefas lá é bem bacana, tá? Para desenvolver. Vamos falar um pouquinho do sistema operacional Windows, alguns conceitos, tá? Rapidamente. Aqui eu estou com a tela do Windows 7, mas basicamente nós temos isso em qualquer versão, no 10, no Vista, no 8. Então, só para a gente dar nome aos bois, definir algumas nomenclaturas. Então, quando você tem esse desenho aqui, isso chama ícone. Então, você tem um ícone do Word, um ícone do Excel, um ícone do Google Chrome, por exemplo. A lixeira, que é onde vai os arquivos que a gente deleta, ela tem um tamanho, tá? Depois de um tempo que ela enche, ela vai apagando os mais antigos. A área de trabalho, que é toda essa parte aqui que você pode trabalhar no computador. O cursor do mouse, mais conhecido aí como setinha, mas ele tem um nome, tá? Cursor. Aqui nós temos o botãozinho aqui que se você clicar no seu computador, ele vai para a área de trabalho, tá? Ele mostra a área de trabalho. A barra de tarefas, que agrupa todos os seus softwares que estão abertos, né? Então, por isso que ela chama tarefa, é tudo que você está desempenhando. O botão iniciar. E a sua área aqui de notificação, que é o relógio, que são os softwares que mostram que o seu notebook está carregando, que você está com Wi-Fi, o áudio está ligado e assim por diante. Então, essa é a tela aí principal do Windows, digamos assim. A barra de tarefas, como a gente disse, né? Ela pode agrupar os ícones de uma forma ou você pode desagrupá-los mostrando o nome, o título aqui. Basta você dar um botão direito em cima da barra, vai mostrar todas as propriedades dela. Aqui, essa setinha, ela mostra alguns ícones ocultos no seu computador, tá? E a área de notificação, como a gente disse, quando o Windows tem, ou algum software tem alguma mensagem para você. Então, ela fica notificada aqui nesse cantinho. Estou passando mais rapidamente, porque isso aí está no nosso curso, né? Tem lá nas apostilas, tá? Só para a gente dar uma ênfase maior. Aqui nós temos o botão iniciar, você clicar naquela bola do Windows lá, ou no quadradinho do Windows, né? Você vai ter função a tudo isso, tá? Temos aqui a caixa de pesquisa no computador, que é logo em cima do botão iniciar. Se você digitar aqui, por exemplo, impressora, ele vai abrir do lado direito algumas opções de impressora, ou seja, tudo relacionado no computador que tem impressora. Você digitar lá, por exemplo, internet, vai trazer tudo que tem na internet, vai trazer o software, algum arquivo que tem o nome de internet. Para isso que serve a caixa de pesquisa. Facilita bem, tá? Ao invés de você clicar aqui no botão iniciar e sair com o mouse procurando, se você vier aqui digitar mais ou menos o que você quer, se você souber o nome, facilita bem. A função de desligar o computador serve mais do que desligar, né? Não apenas para desligar. Você pode trocar um usuário, para quem não sabe, você pode ter um usuário com seu nome no computador e um usuário com o nome do seu filho, por exemplo. Cada um vai ter acesso a determinados tipos de arquivo e determinados tipos de função dentro do computador. Então, por exemplo, você pode criar aí para o seu filho de 10, 11 anos, por exemplo, um usuário só para ele. Ele vai logar com aquele usuário, não vai correr o risco de apagar seus arquivos ou desinstalar algum software, assim por diante. Essa configuração dá para fazer. Fazer logoff, que é utilizado aí para trocar o usuário, ele vai voltar naquela tela inicial do Windows para você fazer logar com qual você quer, né, com qual usuário você quer. Bloquear o computador, reiniciar e suspender a atividade. Quando você suspende a atividade, ele desliga somente a tela e fica com o disco, com o HD rodando, certo? Alguns conceitos de janela aí no nosso software, né? Muitas vezes a gente utiliza, mas não sabe o nome. Nós temos aqui o botão de controle, que é essa barra aqui em cima, tá? Se você clicar com o botão direito, você vai ter acesso a todas essas funções que tem aqui no cantinho, minimizar, maximizar e fechar. Barra de título, que é onde está o nome do nosso arquivo, né? No caso aqui, não salvou o arquivo, então está com o nome do software bloco de notas. Barra de menus, todo software também tem, tá? Que é o arquivo, editar, pesquisar e assim por diante. E a barra de rolagem, pode ser tanto aqui embaixo quanto na lateral. Serve para a gente descer ou estender o arquivo, né? Isso é conceito básico, tá? De operador de computador. Barra de título, botão maximizar, que abre a tela, minimizar, que diminui, e assim por diante. Arquivos e pastas. Dentro do computador nós temos arquivos e pastas, né? O que é um arquivo? Uma foto é um arquivo. Uma pasta, que geralmente é caracterizado por essa parte amarelinha aqui, né? Chamado fotos do dia 24/6.
Então, aquilo é uma pasta e dentro dela tem várias fotos que são os arquivos, certo? Isso também é só nomenclatura, tá? Vocês também, como operador de computador, tem que ter isso em mente. Quando alguém falar, cria uma pasta para mim, então você vai dar lá um botão direito dentro de algum lugar do computador, novo pasta, dá um nome para ela, isso é uma pasta. A pasta serve para armazenar arquivos lá dentro, certo? É parte de uma pasta, né? Se você abrir aí o seu Windows Explorer ou qualquer pasta, você vai ter isso aqui, né? Botão para avançar e regredir dentro da pasta. Barra de endereço que te mostra onde você está no computador. Então, aqui eu estou no C2 pontos. Se tivesse aqui computador, fotos, Elton, estaria dentro do C2 pontos, dentro de uma pasta fotos, dentro de uma pasta Elton. Certo? Ela te mostra certinho. Aqui também tem a caixa de pesquisa, você pode pesquisar aí no C2 pontos, que é o HD, você não lembra onde você salvou o arquivo. Então, o arquivo lá, receitas de arroz doce. Você não lembra onde você salvou, você digita aí, vai buscar dentro do seu computador onde está aquele arquivo. O painel de navegação, ou seja, onde a gente tem acesso a documentos, imagens, músicas e vídeos. Barra de rolagem também, conceito anterior, né? Aqui você consegue mudar os seus modos de exibição das pastas, tá? Para quem nunca trabalhou com essas funções, depois, assim que tiver com o computador, dá uma fuçada, dá uma mexida, tá? Lembra sempre a configuração que você tá, senão você vai xingar o professor, né? Você mudar, não conseguir voltar do jeito que estava, então lembra sempre a configuração. Aqui vai ser as unidades de disco, ó, ou seja, o seu HD. Aqui nós temos 2 HDs ou 2 partições, ou seja, o HD em 2 partes. Nós temos o C2 pontos, que tem 50 GB, e o D, que tem 538 GB. Aqui nós temos um pendrive ou algum HD externo, a unidade de DVD, a unidade de DVD também, tem 2 no caso, né? Notem que para cada unidade, ele vai dando um nome. C, D, E, F, é sequencial, tá? O HD geralmente é o C e o D, ou até E, né? Depende de quantos HDs ou quantas partições, quantas partes dentro do HD você tem. Parte de uma pasta que nós temos, igual a gente falou anteriormente, né? Você criou aqui uma pasta, se você dá um botão direito, igual eu disse, em qualquer parte do computador, qualquer parte de pasta, né? Você vai ter essa opção novo, então aqui também é um atalho muito utilizado, tá? Para quem nunca viu, você pode criar um documento do Word, criar um documento do Excel, criar uma pasta, tudo através do botão direito aí, do teclado ou do mouse. Exibição de arquivos e pastas também, se você clicar numa parte aqui em branco, você vai conseguir clicar com o botão direito, você vai conseguir esses detalhes aqui, ó. Exibir, mudar os ícones, colocar ícones grandes, ícones pequenos, exibir por lista, classificar por data de modificação ou por tamanho do arquivo, certo? E para a gente encerrar aí, vamos falar um pouquinho do browser. O que é o browser? O browser é um navegador, ou seja, aquilo que a gente utiliza para entrar na internet. A internet é o nome da rede mundial de computadores, tá? Quando a gente fala em entrar na internet, a gente está realmente navegando ali, por isso que é o nome browser, né? Significa navegador. Mas, porém, nós temos vários tipos de navegador hoje em dia, né? Não só a internet. A internet até caiu em desuso, né? Porque ele é muito pesado, às vezes dá alguma travada no computador, né? Então, o browser é um navegador. Vou falar aí de 3 tipos de browser, 4. O Internet Explorer 11, que é o último browser aí que a gente tem aí no Windows, né? Vocês vão ver que a interface deles é basicamente a mesma, tá? Tem uma barra de endereço, os botõezinhos aqui de comando, favoritos, home, e geralmente uma caixa inicial aí que mostra notícias, né? Então, essa é a carinha do Internet Explorer 11. Google Chrome, que é um dos mais utilizados, né? Do Google, também a mesma carinha, né? Barra de pesquisa, botões de controle e assim por diante. Microsoft Edge, que é a evolução do Internet Explorer, digamos assim, ele também é da Microsoft, como o próprio nome diz, né? E ele é bem melhor do que o Internet Explorer. Então, temos aí o Internet, o Google, o Chrome, o Edge. E, achei que eu tinha colocado, desculpa, temos também o Mozilla Firefox, né? Que ele é bastante utilizado, também é um navegador muito popular aí. E no celular também, né? No celular nós temos a versão para todos eles, tanto para Chrome quanto para... Tanto o Chrome, quanto o Mozilla, quanto o Edge. Aí no celular temos o Opera, temos o Dolphin, temos vários. E é isso daí. Daí meu contato, tá? Todo mundo já conhece da plataforma, né?
Também tem um contato do professor Gilmar e do professor Fabiano lá na plataforma, quem precisar de alguma coisa, alguma dúvida. E basicamente foi isso. Espero que tenha ficado legal aí para todo mundo, que o áudio tenha sido bom, que as imagens tenham sido legais e que tenha agregado conhecimento aí também para todo mundo. Eu abro a palavra aí para os meus colegas e se alguém tiver... Nós não vamos conseguir abrir a palavra para todo mundo, né, por causa do tempo, mas se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, tá? Ei, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Marcos. Não, é porque eu entrei agora, mas já acabou? Acabou, era 7. Ah, tá, mas é porque aqui eu tô em Ah, é Rondônia. verdade, tem fuso, né? Que horas são aí? Aí são 18h26, né? Não, agora são 20h26, 8h26. Ah, Mas, ô Márcia, nós vamos disponibilizar esse link na plataforma. Você pode assistir ela amanhã. O professor Fabiano disponibilizando, eu já coloco ela no YouTube e você pode assistir toda essa aula depois, tá? Não se preocupa, não. eu teve problema do horário. Imagina, nós também nem lembrávamos que tinha gente assim do extremo norte, né, que tem esse problema de fuso. A gente também pede desculpa, mas a gente tinha que ter atentado colocar o horário de Brasília, né? Você desculpa, porque a gente está em Minas, né? Porque para mim colocou às 19, eu entrei às 19, né? Mas assim, para vocês já são 1 hora a mais. Tá ok. Verdade. Mas a gente vai disponibilizar ela, tá? Eu perdi a aula, não sei se é o assunto, mas eu queria te perguntar uma coisa. Nessa nova tarefa que a gente está fazendo, do sistema lá, do software livre, o meu computador, ele é 32 bits, então eu não vou conseguir, né? Consegue, temos versão lá tanto para 32 como para 64. Você depois, o seu tutor, eu não me recordo que são muitos alunos. O tutor sou eu ou é o professor Fabiano? Mas ela não estou lembrada. Tá, de toda forma, você vai lá naquelas mensagens que a gente envia toda semana e você pode mandar lá para a gente para te auxiliar, tá? Mas tem lá nos fóruns e naquelas mensagens também versão para Windows com 32 bits e versão para 64. E colocamos também várias versões lá do LibreOffice. Versão 4.4, versão 5, versão 6. Uma delas, com certeza, vai conseguir ser instalada no seu computador, tá? Então, aí eu estou há 2 semanas atrasada com as minhas tarefas exatamente por isso, porque eu ainda não consegui por esse motivo. Tá, manda uma mensagem lá pra gente que a gente te ajuda. Não fica atrasada não e nem se preocupe que a gente vai conseguir resolver, tá? Tá certo, obrigada. Imagina. Oi, Waldo, boa noite. Oi, tudo bem? Elton, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? A Marileide tá com o áudio atrasado. Boa noite. Eu gostaria de agradecer pela aula, foi ótima. Tirei muitas dúvidas. E, se possível, eu gostaria de sugerir mais algumas delas até o final do curso, porque foi muito proveitosa. Muito obrigada. Boa noite. Que legal. Ficamos agradecidos aí, o professor Fabiano, professor Gilmar. Vamos tentar programar uma assim, dependo aí da disponibilidade também dos meus colegas de equipe, né? Mas a gente pode, por exemplo, montar uma aí de software de escritório, por exemplo, como elaborar um currículo, como elaborar uma planilha básica, assim. Vocês acham que seria um assunto interessante, por exemplo? Não falar especificamente do software, mas colocar uma coisa prática. Verdade. Vai ser muito interessante, porque apesar da gente ter muito tempo que a gente trabalha, a gente usa o computador, mas tem muitas coisas que agora no curso a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, como se diz, estou saindo da creche entrando no primeiro aninho, porque muitas coisas no decorrer das 8 semanas, para mim foi muito produtivo, e estou aprendendo muito com isso. Então,
As planilhas, principalmente, porque nós, professores, de volta e meia, temos que estar fazendo uma planilha de alguma coisa, e antes a gente tinha maior dificuldade. E agora, Verdade. com o curso, isso está facilitando bastante. Legal demais. Isso daí, primeiramente, é graças ao professor Gilmar, que é o nosso conteudista, né? E eu, Fabiano, vamos junto aí, que somos os braços do Gilmar, digamos assim. Mas a gente pode montar, assim, alguma coisa mais para frente aí, mais na penúltima semana ou na última semana de curso. A gente pode dar um exemplo aí de formatar um documento no Word, por exemplo, formatar uma planilha, criar uma apresentação no PowerPoint básica, uma coisa de 1 hora aí também a gente resolve. Depois a gente vai adequando lá e vai se falando pela plataforma, mas fica como ideia, assim. Que legal que vocês gostaram. Gostaria de agradecer o Gilmar também, o Fabiano, porque ele nos ajudou a baixar os códigos e o Fabiano nos orientou para o par, e os vídeos também. Estou ouvindo o Bonner também, alguém está com o áudio ligado. A gente é muito gratificante. Ô, Elton, está fechado o seu fone, seu áudio. Boa noite, professor. Acabou? Pode falar, Cássio. Boa noite, professor. Eu gostaria de agradecer pela aula de hoje, foi muito interessante, muito bem explicada, e assim, a sugestão de novas aulas, como formatar, criar apresentação, vai ser muito interessante, porque eu já fiz curso de informática, como a gente não usa muito no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Então, dar uma relembrada será sempre interessante, e parabéns pela aula, foi muito boa. Legal, bacana. Vamos arquitetar assim, vamos desenhar. Gilmar, Fabiano, tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente ir encerrando? Eu quero te agradecer, a aula foi muito boa, né? Estou vendo aqui que está todo mundo te elogiando, realmente a aula foi excelente, né? Essa parceria nossa. Acho que você foi nos todos os extremos, tudo que você falou só vem para acrescentar, né? Acho que o Gilmar tem mais alguma coisa para falar ali, mas a aula foi excelente. Você está de parabéns, amigo. Legal, imagina, isso aí é equipe, vamos junto. Eu só queria sugerir que da próxima vez não esquecesse de colocar o horário de Brasília, só para... Pode deixar. Pode deixar, eu vou colocar. Ô, pessoal, boa noite, né? Para quem eu não cumprimentei ainda, obrigado pela participação, estou satisfeitíssimo, adorei, Elton, foi uma aula, assim, grandiosa, né? Vamos, sim, eu tenho essa disponibilidade, vamos articular, você e o Fabiano, vamos disponibilizar, assim, mais alguma, né? A ideia de ser sobre o software de escritório, que é a nossa próxima disciplina, inclusive, né? As planilhas eletrônicas, né? E o PowerPoint, o apresentador de slides. A gente, assim, eu quero até fazer uma ressalva aqui, que quando, às vezes, a gente fala em questão de Word, Excel e PowerPoint, né, são softwares pagos, né, então, por isso, a gente fez a opção, nesse curso, de falar de LibreOffice, né, de Writer ao invés de Word, de Calc ao invés de Excel, e de Impress ao invés de PowerPoint. Mas, assim, foi uma excelente aula, né? E vamos, sim, articular mais lives, inclusive para promover essa proximidade de vocês, que eu acho que é tão importante na educação à distância, né? É meu tema de pesquisa, né? É a questão da interação humana nos ambientes virtuais de aprendizagem. E isso aproxima muito a gente, né? Essa questão de lives e tudo, foi uma excelente ideia dos professores tutores aqui, do Fabiano e do Elton. Márcia, foi uma pena, né, você ter chegado
a gente realmente não pensou nessa questão da imensidão que a gente está envolvido e toda a área demográfica que a gente está presente aqui, né? No caso, eu estou falando pelo IF Sul de Minas, inclusive. Mas, olha, fica tranquila que essa live nossa foi a primeira e será disponibilizada amanhã, né, na nossa plataforma. E assim, é isso, né? Eu gostei muito dessa experiência, vamos poder promover outras, né? Tivemos aí 40 pessoas, né? A gente fala assim, eu poderia ter mais? Não, né? Tá ótimo, aqueles interessados estavam aqui, isso que importa. É verdade. Ok. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Viu? Até a próxima. Até a Boa próxima. noite, gente. Fiquem com Deus, bom descanso. Bom descanso. Continuar na plataforma, viu? Até mais. Tchau.